Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E a gente vai voltar a falar de independência do Banco Central, porque é um assunto que entrou na pauta. Independência do Banco Central, em essência, é dois pontos. Isolar o Banco Central de pressões políticas de curto prazo que podem fazer dano para a economia no médio prazo, longo prazo. É isso, certo? Então, a independência do Banco Central não é, o Banco Central agora ele pode confabular com os bancos e montar um esquema para os bancos se enriquecerem. Não. A independência do Banco Central não é, nem o Banco Central agora ele pode decidir livremente o que ele vai fazer em termos de objetivo, ou fixar melhor, né? Em termos de objetivo. Então, o Banco Central agora, que é independente, ele quer a inflação em 1%, em 0%. Não pode. O Banco Central independente, na verdade, é uma coisa muito mais singela. É o Banco Central não ser coagido por pressões momentâneas, políticas, para agir em determinada direção. Ele não tem como fixar um objetivo por ele mesmo. Isso é dado para ele pelos representantes da sociedade, ou no Poder Executivo, ou no Congresso. É lá que vai ser decidido o que é o objetivo. A função objetivo do Banco Central, o que ele tem que alcançar. A independência é só para ele agir sem restrições. E como é que você alcança a independência? Você precisa redesenhar, o estatuto do Banco Central, de modo que o presidente do Banco Central e diretores do Banco Central tenham mandatos descasados dos mandatos do Executivo. Então, para não ter aquela coincidência, está chegando no final do mandato do presidente do país, por exemplo, está chegando no final do mandato do presidente do Banco Central, ao mesmo tempo. Aí, o presidente do país pode, estou dizendo que vai, dizendo que pode, é possível que chegue e faça, vamos baixar esse juro aí para te dar uma estimulada nesse último ano, aí vai gerar um pouco mais de inflação, a gente resolve na frente e tal. O que não é a estratégia ótima, Então, sob o ponto de vista da sociedade. Você dá uma aquecida na economia, bota o juro, por exemplo, artificialmente baixo, ou o governo tem que gastar mais por algum motivo, aí você bota o juro artificialmente baixo para ajudar ali na dinâmica da dívida pública. Esse tipo de ação que é prejudicial para o funcionamento da economia no longo prazo pode acontecer, num ambiente em que o Banco Central está muito colado ali com o Executivo. Então você faz isso daí, às vezes não é implícito, não é direto, mas alguma coisa do tipo, se eu der uma ajudazinha aqui e tal, a economia aquece, esse cara se elege, ou elege um sucessor, ou se reelege, e aí ele me indica de novo para ser presidente do Banco Central por mais 4 anos. Para isso não acontecer, você coloca que o mandato é descasado. Então, o presidente do Banco Central, por exemplo, se for um mandato de 4 anos, ele entra ali no meio do mandato do Executivo e sai no meio do outro, ou é reindicado no meio do outro. E aí você isola a política monetária do ciclo político. É isso que se quer com a independência do Banco Central. É singelo, assim, as pessoas ficam falando, não, agora o Banco Central vai poder subir os juros à vontade, agora o Banco Central vai se juntar com os bancos. Da onde que vem isso? Assim, não? A outra parte da discussão é, o Banco Central ele vai ser independente em termos operacionais, para tocar o dia a dia. Agora, o que vai entrar, o que vai ser a atribuição do Banco Central, certo? Essa é uma outra discussão, que também não é o Banco Central que vai decidir o que vai ser isso. É a sociedade através dos seus representantes. E aí tem duas opções. Tem a opção, por exemplo, dos Estados Unidos, o Banco Central ele tem mais ou menos que 2 metas, Ele tem a meta do pleno emprego, ou do desemprego, sendo igual ao desemprego potencial da economia, o desemprego de longo prazo. E, ao mesmo tempo, ele tem a meta da inflação. Na prática, todos os bancos centrais que se prezem, eles, obviamente, levam em consideração as duas coisas da economia. Eles levam em consideração que o desemprego está alto, então talvez a política monetária tenha que ser mais fraca, mas a inflação tá alta, então, será que eu baixo ou não baixo? Baixo só um pouquinho, ou subo só um pouquinho, a inflação está alta, eu subo só um pouco a taxa de juros, por exemplo, porque o desemprego ainda está alto. O Banco Central vai levar isso em conta. O problema é, se você tem 2 objetivos e você tem basicamente um instrumento, a coisa fica meio complicada. O segundo problema, em termos de implementação, por isso que nós do Porquê favorecemos um mandato do Banco Central muito claro para a meta de inflação, com
com o intervalo de confiança. Então tem uma banda em torno da inflação para acomodar choques adversos sobre a economia real. Então se acontece alguma coisa muito ruim na economia real e a inflação ainda está um pouquinho acima da meta, você deixa ela ficar um pouquinho acima do centro da meta para acomodar aquele choque. Tá? E a mesma coisa vale na direção contrária. Você pode deixar ela ficar um pouco abaixo da meta, se for o caso. O fato é, o sistema de metas de inflação é flexível o suficiente para acomodar isso daí, sem que se perca a âncora, né, da meta inflacionária clara, direta, bem explicada. Outro problema com essa coisa de o pleno emprego, né, precisamos também óbvio que a gente quer que tenha mais emprego, né, e que o desemprego seja mais baixo. Agora, forçar a mão gera inflação. E o problema maior é que essa variável aí, o desemprego potencial, ou o que a gente chama de pleno emprego, ela não é que nem a inflação, que é uma variável que você observa e mede. Ela é uma variável que a gente chama de economia não observável. Então, assim, o que é o pleno? Eu tenho que buscar uma taxa de desemprego de quanto? De 4? De 3? De 6? As taxas de desemprego de longo prazo, estruturais de uma economia, variam de acordo com outras características da economia. E, de novo, não é uma variável observável. Você vê que esse fato abre, né, possibilidades que não são muito legais de vir o cara, então, o desemprego potencial, o desemprego de longo prazo tem que ser 3. Aí você vai terminar com mais inflação provavelmente no Brasil. Ou tem que ser 7. Né? O desemprego potencial é 7. Aí você pode terminar, por exemplo, com uma inflação muito baixa, né, e com desemprego alto. Mas então, a nossa visão é o seguinte, principalmente para um país que está construindo ainda, né, a sua reputação anti-inflacionária, a sua credibilidade, um Banco Central de independência jovem, digamos assim, né, num país que tem um histórico, se olha lá para trás, ruim em termos de gerenciamento de inflação e expectativas, a gente prefere que o Banco Central tenha uma meta, que é a inflação, e use o intervalo de confiança, né, em torno da meta central para acomodar eventuais choques para a atividade. No longo prazo, a gente sabe, né, que a atividade não tem nada a ver com política monetária. Né? A preocupação é acomodar o choque do curto prazo. Tá bom, a gente acomoda com a banda, ao invés de ter 2 objetivos, né, no estatuto lá do Banco Central, que pode gerar confusão, pode gerar oportunismo e, no linguajar do economista, pode gerar um viés inflacionário que é danoso para a economia. Tá bom? Um abraço!